podemos dizer que há tamanhos de fé? O tamanho ou a forma da sua fé influencia para que você receba aquilo que você precisa? Sim ou não? Vamos ver o que diz a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta foi a maneira que Paulo encontrou para explicar como é que funciona a fé. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21, existe uma história de um acontecimento que vai nos esclarecer como é que a fé do ser humano funciona. Aqui conta a história de um homem, um dos principais da sinagoga, que se chamava Jairo. Ele se dirigiu até Jesus num momento de desespero, porque a sua filha ela estava quase à beira da morte. E então ele chega até Jesus, prostra-se aos pés de Jesus e faz um pedido. Ele diz: Mestre, a minha filha está em casa quase morrendo. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor vá até a minha casa, coloque a mão sobre a minha filha e cure ela para que ela não venha morrer. A Bíblia então diz que naquele momento Jesus se compadece daquele pai aflito e Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo. Porém, enquanto Jesus se dirige à casa de Jairo, de repente, no meio daquela multidão, havia uma mulher que já estava sofrendo há 12 anos, com um fluxo de sangue constante, uma hemorragia. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com a medicina daquela época e o seu problema ainda não tinha resolvido. E no meio de toda aquela multidão, de repente aquela mulher ela vem por trás e ela toca a orla da veste de Jesus. E quando ela toca na orla da veste de Jesus, Jesus simplesmente ele para tudo. Eu fico pensando que quando Jesus para, todo mundo fica olhando assustado para ele. Ele para e de repente ele diz assim: olha, alguém me tocou. E um dos discípulos que estavam ali juntamente com ele diz para Jesus: Mestre, como é que tu dizes que alguém te tocou? Se a multidão está aqui te apertando, um te empurra para cá, o outro te empurra para lá. E como é que o Senhor diz alguém te tocou se todo mundo está te tocando? Aí Jesus explica e diz assim: olha, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E então Jesus começa a procurar quem tinha lhe tocado. E de repente uma mulher se manifesta e ela diz: Senhor, fui eu quem te toquei. E ela começa a explicar o que fez ela tocar em Jesus. Ela fala da enfermidade que ela tinha. E no mesmo momento que ela toca em Jesus, Jesus libera a cura para aquela mulher e ela é instantaneamente curada. E é aqui que eu quero entrar para explicar como é que funciona a fé do ser humano. Porque pela lógica das coisas, Jesus teria que primeiro atender a Jairo. Afinal de contas, Jairo tinha chegado antes, tinha pedido antes a Jesus que fosse até a sua casa e curasse a sua filha. Mas nesse meio tempo, essa mulher ela vem e ela toca em Jesus e ela recebe a bênção antes de Jairo. Como isso? Como explicar isso? Sim, não é difícil de explicar. É fácil de entender que a fé daquela mulher era maior do que a fé de Jairo. Era uma fé diferente da fé de Jairo. Por quê? Porque a fé de Jairo era que Jesus fosse até a sua casa, entrasse dentro do quarto, tocasse a sua menina, para que aí ela viesse receber a cura. Mas a fé daquela mulher era diferente. A fé da mulher era a seguinte: ela dizia no seu coração: se eu tão somente tocar a veste de Jesus, eu serei curada. E aí veja que coisa interessante. Daí Jairo tem que parar e ficar esperando Jesus primeiro resolver o problema daquela mulher, para depois então Jesus ir lá na sua casa e fazer conforme aquilo que ele acreditava. Então podemos definir aqui que na fila da fé não existe ordem de chegada.
Qualquer lugar que você for hoje, você tem que pegar uma senha, aguardar a sua vez, e quem chega antes é atendido antes. Ninguém pula fila, mas na fila da fé não existe isso, porque aqui prevalece sim aquele que tem fé maior. Existem pessoas que ficam só assistindo as outras receberem as suas vitórias, e elas até se perguntam: por que o fulano recebe? Por que o ciclano é abençoado? E por que eu não sou? É porque você ainda não conseguiu crer da maneira que o outro crê. Porque nessa história é possível entender que nós recebemos a vitória da forma que nós cremos, da forma que nós acreditamos. As coisas vão acontecer na nossa vida da maneira em que nós acreditamos é que vão acontecer. Existem pessoas que só veem derrota, só enxergam derrota. Por isso, só vivem derrotados. Comece a partir de hoje a crer que você também pode receber. Comece a partir de hoje a ter uma fé diferenciada. Surpreenda Jesus a partir de hoje com a sua fé. E você vai ver que as coisas irão mudar na sua vida. Perceba que da forma que aquela mulher creu, aconteceu. E da forma que Jairo também cria, aconteceu sim. Porque depois que a mulher foi curada, Jesus se dirige até a casa de Jairo. Jesus entra dentro da casa de Jairo. Jesus entra no quarto da menina. Jesus toca na menina, restabelece a saúde daquela menina. Ou seja, Jesus age exatamente da forma que Jairo acreditava, ou da maneira que era a fé de Jairo que deveria acontecer, e foi da forma que aconteceu. Podemos entender então que a nossa fé é que determina a forma que as coisas vão acontecer na nossa vida. Por quê? Porque Deus respeita a nossa forma de crer. Deus respeita o tamanho da nossa fé. Deus respeita qual é a maneira que nós acreditamos que as coisas têm que acontecer na nossa vida. Existe uma outra história na Bíblia que ilustra muito bem essa questão. Está registrada no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5, que fala sobre a história do centurião de Cafarnaum. Diz ali que quando Jesus entrou em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, rogando-lhe que o Senhor curasse o seu criado, que estava em casa, paralítico e atormentado. Aí Jesus diz assim: sim, eu vou até a sua casa e vou curar o seu criado. E de repente aquele centurião, aquele homem, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Agora veja o tamanho e a forma que aquele homem cria, a forma da fé daquele homem. Ele diz assim: dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Essa atitude de fé foi tão forte que até Jesus foi surpreendido. No versículo 10, capítulo 8 de Mateus, versículo 10, veja o que diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Isto resume, isto prova que existem pessoas que têm fé maior que as outras. Então podemos definir categoricamente que existe sim tamanhos de fé. Existe fé menor, existe fé maior. Quando Pedro foi ter com Jesus por cima das águas e ele começou a afundar, e quando ele disse: mestre, socorre-me porque eu vou perecer, eu vou morrer, a Bíblia diz que Jesus vem, pega na mão dele, ergue ele e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Existe fé pequena, mas existe fé grande. Fé grande.